Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler uma das histórias mais famosas da Bíblia, mas que talvez você nunca tenha atentado para ela da forma que eu quero lhe explicar hoje. Gênesis 12 é a famosa passagem onde Deus chama Abraão. Quem nunca leu esse versículo? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu ainda te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e engrandecerei o teu. Eu engrandecerei o teu. Peraí, deixa eu só entender aqui. Deus vai engrandecer o nome de quem? Deus vai engrandecer o nome de quem? Eu vou engrandecer o teu nome, Abraão. Tem gente que fala assim: ser famoso é pecado. E então Deus fez Abraão pecar, porque fez ele famoso, engrandeceu o nome dele. E então Davi pecou, porque era o homem mais famoso do Oriente inteiro. E Jó era pecador, porque não existia ninguém mais poderoso, consequentemente mais famoso do que Jó. Sabe por quê? Deus só brilha através de seres humanos. Você não conhece Deus através de uma árvore. Você conhece Deus através do brilho do ser humano. Quando Deus resolve engrandecer o teu nome, não é para você se dar bem apenas, é para que através do levante do seu nome, Ele fique mais conhecido através de você. E continua dizendo: farei de ti uma grande nação e você será uma bênção. Eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas algumas famílias. As famílias que aceitarem Jesus? Não, todas as famílias. Porque quando Deus dá uma missão para alguém, é para abençoar todo mundo. Se Deus te deu uma missão, você diz assim: ó, Deus que me deu, mas só você ganha, não foi Deus que te deu. Deus não dá nada para o ser humano que não seja para todo mundo ganhar. Então, quando Deus te dá um sonho, um projeto, uma visão de futuro, quando Deus te mostra alguma coisa, é para usar você, para ajudar todo mundo. Se todo mundo ganha quando o teu sonho se realizar, a oração que você está pedindo a Deus: Deus faz tal coisa, Deus eu preciso de tal coisa. Se isso que você está pedindo a Deus, quando você receber, muita gente vai ganhar junto, você já sabe que foi Deus que colocou em você. Se é só você que sai ganhando, tem algo de errado com esse sonho. Então Deus chama Abraão para uma difícil missão, que é deixar a terra do pai dele, deixar o conforto, a zona de conforto, deixar o conforto financeiro, emocional, de estar perto da família, onde tudo está dando certo, e ir por um caminho sem rumo, porque a terra Deus ainda iria mostrar. Deixa eu te falar uma coisa: é insuportável você entrar num caminho que não sabe onde vai dar. Você sabe que eu tenho trauma de montanha-russa. Eu não tinha. Quando eu era adolescente assim, lá no Rio de Janeiro, tinha aquelas montanhas-russas de parque, né? E eu ia. Mas uma vez, eu fui andar com os amigos, e meus amigos falaram assim, eu tinha uns 22 anos já, 23 anos. Olha, vamos nessa aqui. Eu falei assim: mas como é que é essa aqui? Eu sempre gostava, eu queria saber qual era o desafio, né? Ele falou: não, essa aqui é muito tranquila, é só devagarzinho. Só que era mentira, era uma que ia de costas assim, você ia de costas, caindo, dando volta. E aquilo me traumatizou. Por quê? Porque quando você enfrenta algo sabendo o que vai enfrentar, é um tipo de desafio. Quando você é surpreendido no meio do caminho, é outro tipo de medo. É a angústia de não saber como vai parar aquilo. Quando Deus bota Abraão nessa montanha russa, vai para a terra que eu ainda vou te mostrar, como é que fica a vida emocional? Peraí, Deus, peraí. Que Deus é esse que me tira de um lugar que está tudo certo para ir para um lugar onde eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer? Esse é o Deus dos processos. O Deus que faz o ser humano crescer através das incertezas da vida. Esse é o Deus que usa a dúvida, o medo, a fraqueza do ser humano para te tornar uma pessoa melhor
portanto que você continue andando. Porque muita gente nunca chega a lugar nenhum, não porque não tinha talento, não porque Deus não deu a palavra, mas porque desistiu de caminhar. Entrou num caminho que não sabia onde ia dar, o medo falou mais alto do que a direção divina, a dúvida falou mais alto do que a voz de Deus, a incerteza foi mais forte do que a confiança de que quem te colocou no caminho vai te guiar até o final. Então a maioria das pessoas não alcançam o sucesso ou o lugar onde Deus separou, não por falta de talento, não por falta de ajuda, mas por falta de persistência em continuar caminhando. Mas Abraão entra nesse caminho, e a partir do momento que você escuta a voz de Deus, parece que está tudo resolvido. Deus falou comigo. Mas aqui, na verdade, estava começando os problemas de Abraão. Quando Deus fala contigo, é o início do processo. Fala para o irmão que está do seu lado. Quando Deus fala, começam os processos. Então tem muita gente que fala assim: fala comigo, Deus. Deus, fala comigo, Senhor, eu quero escutar a tua voz. Você não tem a mínima ideia do que o que você está pedindo é: Deus, eu estou doido para entrar num processo. Porque quando Deus fala contigo, começam os... Você nunca vai encontrar na Bíblia Deus falando com alguém que não entrou num processo logo depois. Quando Deus solta uma palavra sobre a tua vida, você vai entrar num processo. Então, aprende isso aqui, ó. Vence na vida quem sabe lidar com os processos da vida. Quem foge dos processos, quem foge dos problemas, quem foge das incertezas, não chega a lugar nenhum. Quem lida bem com os processos da vida, tem chance de cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou. Aí Deus fala com Abraão: Abraão, tá bom, obedece. Aí você acha porque obedeceu a Deus já está tudo garantido. Não está. Primeiro Deus fala contigo, começam os processos. Aí você obedece a voz de Deus, você acha agora está tudo certo. Não está ainda. A vida não é tão fácil assim. Aí você fala: pronto, eu obedeci a Deus, larguei meus pais, larguei minha casa e fui para a terra que ainda nem sei onde é, mas estou no caminho. Só tem um problema. A Bíblia diz nos versículos seguintes que Abraão resolveu levar Ló consigo. Quem era Ló? O seu sobrinho. Sobrinho é parente? Meu Deus, aqui no Acre, lá no Brasil é parente. Aqui no Acre também, como é que é a cultura aqui nesse país? Escute. Eu estava falando com um amigo meu agora no FaceTime. Aí ele falou assim: você está onde? Eu falei assim: você conhece Paris? Aí ele: conheço. Então, você vai, pega a Champs-Élysées até o fim, vira à esquerda, sai aqui. Estou em Rio Branco. Foram só 3 dias para chegar aqui, irmão. Saí antes de ontem, graças a Deus, chegamos bem. 7 voos, né? 14 conexões. E pousamos hoje, pela misericórdia. E agora de madrugada já vou embora, porque terça-feira eu tenho que pregar. Pastor, marquei uma bênção na minha vida. Obrigado, pastor, por esse convite. E o que acontece é que, bom, você acha porque aceitou o desafio, está tudo garantido. E não está. Você acha porque obedeceu, está tudo garantido. Não está. Porque Abraão escutou a voz de Deus, ótimo. Aceitou o processo, porque ele entrou no caminho sem saber para onde é. Ótimo, para onde ia, ótimo. Mas aí, ele decide levar Ló consigo, que era sobrinho. E a Bíblia é clara, Deus fala assim para ele: larga a tua terra e larga a tua sobrinho é parente. Então, por que ele levou Ló? Porque tem gente que fala o seguinte: olha, eu acho que Deus não entendeu. Eu vou ter que ir para esse caminho com a minha esposa sozinha. É melhor levar alguém mais jovem, que sabe, para me ajudar com os camelos, me ajudar a carregar as coisas. Quando você entra numa palavra que Deus te deu, mas não entra 100%, você leva alguma coisa para garantir, vai que dá errado. Aqui, por mais que você esteja no caminho certo, com o coração errado, você não chega a lugar nenhum. Ele leva Ló com ele, e Deus para de falar com Abraão. Isso é no capítulo 12. No capítulo 13, Ló começa a dar problema para Abraão, porque tudo que você colocar na tua vida, que Deus pediu para você não levar e você levou, vai dar problema para você mesmo. Você acha assim:
eu desobedeci a Deus, eu desagradei a Deus. Não tem a ver com desagradar a Deus, tem a ver com atrasar a tua vida. Quando você bota alguém na tua vida que não era para entrar. Quando você faz algum tipo de negócio que não era para fazer. Quando você aceita um emprego que não era para aceitar. Quando você faz algo fora da sabedoria de Deus, por mais que você esteja no caminho certo, você está atrasando tudo. Aí quando Deus vê que Abraão e Ló começam a brigar, porque eles brigam feio, a ponto de Abraão falar assim: olha, faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você acha que dá para falar isso calminho? Olha, Ló, estava pensando, se você for para a esquerda, aí vai ser uma bênção, que eu, em nome de Jesus, eu vou para a direita. Você acha que é assim que se fala uma frase dessa? Assim, meu irmão, escolhe teu caminho, teu rumo, vou para lá, vou para cá. Ló escolheu as campinas de Sodoma, porque eram mais verdes, e Abraão escolheu o outro lado e foi. E a Bíblia diz: então Deus voltou a falar com Abraão. Tem vezes que você fica sem escutar a direção divina que te colocou no caminho certo, porque tem algo que você levou para o caminho que impede de Deus falar contigo. No caso aqui, Abraão colocou a vida de Ló, e Ló não podia usufruir da bênção que Deus queria dar para Abraão. Por mais difícil seja você escutar isso, tem pessoas que não podem usufruir da bênção que Deus vai te dar, porque isso é para você. E se você manter pessoas na tua vida que não eram para estar, Deus espera elas saírem para te abençoar. Tem gente que já era para estar abençoada há 2, 3 anos atrás, mas insiste em estar no emprego que não era para estar, com a pessoa que não era para estar, com a amizade que não era para estar, na sociedade que não era para estar. E Deus, tá bom, quando você decidir, eu continuo o caminho contigo. Porque Deus pode te mostrar a direção, mas Ele não toma a decisão por você. A decisão você vai ter que tomar. Só para você ver que está na Bíblia, para você não achar que é coisa da minha cabeça, abre em Gênesis 13, uma página depois. Versículo 14, do 13. E disse o Senhor a Abrão, depois, repete bem alto, depois, mais alto, depois que Ló se apartou dele, depois que Ló, que não era para estar com ele, foi embora, ou seja, quando as coisas voltaram para o estado original que Deus pediu, Deus falou com Abraão: levanta agora os teus olhos, olha para o lugar onde você está, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda esta terra que você vê, eu darei para ti e para a tua descendência para todo sempre. Ah, isso aqui você não entendeu, por isso você não glorificou. Não glorifica não, sem entender não, peraí. Eu não vou ajudar o pregador. Glória. Espera, escute isso. Para que Abraão saiu da casa dele? Para quê? Para ir para onde? A terra que Deus ia mostrar. Mas qual era a terra que Deus ia mostrar? Você já conhece o final da história. Qual era a terra? A terra olha eu dando a dica. A terra prometida. Tem que dar dica aqui. Começa com pro, acaba com metida. Qual é o prometido? Olha só. A terra prometida. Quando Ló sai do lado dele, olha que coisa interessante. Quando Ló vai embora, Deus volta a falar com Abraão. Quem é que às vezes sente que Deus não fala contigo? Pô, parece que Deus não fala comigo, eu peço sinal, oro, tudo bom. Só eu? Só acontece comigo essas coisas? Ah, tem mais uma ali. E aí, Deus volta a falar com Abraão e fala o seguinte: olha para o norte, olhei, olha para o sul, olhei, para o leste, para o oeste. Então, tudo isso que você está vendo é a terra prometida. Repare que quando as pessoas erradas, ou as coisas erradas, ou o emprego errado, ou o que você está fazendo que não tem a ver com o que Deus te pediu é errado, quando você pode estar pisando na terra prometida, você não sabe que está, porque você fica cego. Abraão já estava na terra prometida, mas não sabia, porque Ló ainda estava com ele. Quando Ló saiu, Deus falou: abre os teus olhos. Abri, olha para o norte, sul, leste, oeste. Então, a terra prometida, você já está.
Deus vai tirar o véu dos seus olhos quando você estiver no caminho certo, com as pessoas certas. Mas continuam as dificuldades. Agora, olha como é que é difícil, né? Jesus. Aí ele obedece a Deus, entra no caminho certo, tira o cara que não era para estar da vida dele, entra na terra prometida, e agora Deus vem com mais um desafio, com mais um processo. Abraão, oi, me entrega o filho que você ama. Peraí, gente, o que adianta eu estar na terra prometida e perder meu filho? Quem aqui trocaria? Gente, eu quero, te dou 1 milhão. Ah, que ótimo, mas você vai ter que deixar seu filho morrer. Ah, não, então eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Quem está entendendo isso aqui? Ninguém troca o filho por qualquer dinheiro. Não, pelo amor de Deus, que isso, gente? Tá doido? Então Deus faz Abraão entrar na terra prometida, mas os processos não acabam. Deixa eu te dar uma notícia. Eu não sei em que nível você está, ministerial, financeiro, espiritual, emocional. Eu só sei de uma coisa: os processos nunca acabam. Você vai ter que ser especialista em processos. Qual é o processo que eu estou atualmente e como eu enfrento esse processo? Porque agora o problema de Abraão não era mais companhia. Ah, Ló está na minha vida ou não está. O problema agora é: eu tenho coragem de entregar o que Deus me deu? Agora, o fantástico é que cada processo que você vence, você passa para um próximo nível. E cada nível que você avança, você vai colocando o teu nome na história. Você vai se tornando uma pessoa extraordinária, ou seja, fora do comum, fora do ordinário. Para cada passo que você dá rumo ao teu destino, porque está aceitando os processos e vencendo os processos da vida, mais extraordinário você se torna, com mais autoridade você fica para falar, mais as pessoas querem te escutar, mais gente começa a te admirar e mais pessoas começam a acreditar na palavra que você está pregando. Então os processos não são castigos de Deus, são oportunidades para o seu crescimento. Porque em nenhum momento Abraão falou: puxa, o que eu fiz para você pedir o meu filho? É o que a gente faria hoje. Se Deus te pede algo que você ama, fala: Deus, onde eu errei? O que eu fiz? Como se Deus fosse punir os nossos erros. Querido, se Deus punisse os nossos erros, estava todo mundo fuzilado aqui. Nunca parou para prestar atenção nisso? Se a teoria de que Deus pune o ser humano por causa de erros, eu não estaria aqui em cima, você não estaria aí, estaria todo mundo já morto. Eu duvido você deixar eu passar os últimos 5 anos da tua vida no telão aqui. Tudo, passar tudo, tá? Você não vai escolher as cenas não. Eu escolho. Vai deixar? Duvido, ninguém quer. Ninguém quer expor o que passou. Deus sabe o que você passou e ainda assim não te puniu. Ao contrário, te colocou num processo para te dar um futuro melhor do que aquilo que você já passou. Esse é o Deus que a gente serve, o Deus de Abraão, o Deus de processo. Tudo é um aprendizado. Você viu uma dificuldade, Deus te pede algo, você entra numa crise, algo sai do teu controle, a gente acha: o que eu fiz, o que eu errei? A gente nunca acha: Deus, que processo é esse? O que eu tenho que aprender nesse processo? Se você mudar a sua ótica de como Deus trabalha contigo, você vai muito mais longe a partir de agora, e detalhe, muito mais rápido. Porque Abraão, ele tinha que cumprir o destino dele, porque todas as famílias da terra seriam abençoadas se ele cumprisse o destino. Presta atenção, muitas famílias, muitas empresas, muitas cidades, milhões de pessoas vão ser abençoadas se você cumprir o seu destino. Deus tem interesse que você chegue até o final, Deus tem interesse que você supere os processos, Deus tem interesse que você amadureça agora para poder passar para o próximo nível. Suas lutas, tudo que você passou no passado de ruim, você voltaria a ser um menininho, uma menininha, sem experiência, sem filtro, acreditando em qualquer coisa e vivendo loucamente. Porque o que faz a gente estar sentado aqui hoje, buscando sabedoria, são as dores que nós passamos, são as decepções que tivemos, por causa das pessoas que nos feriram. Senão a gente estava lá fora tentando a vida de novo. Todo o processo serviu para que a gente tivesse maduro para o próximo nível. E quando Deus te coloca num próximo nível, você vai ter que ter um nível maior de sabedoria, porque o recurso financeiro é diferente, é maior, nível de amizade é melhor,
Os lugares que você entra e frequenta são melhores. Deus vai te aumentando de nível, você tem que aumentar o nível de sabedoria. Para um novo nível, mais sabedoria. Repete comigo: novo nível, mais sabedoria. Novo nível, mais sabedoria. E com mais sabedoria você começa a discernir o que é um ló na tua vida. É aquele contrato que você assinou, não era para ter assinado, virou um ló. Deus não fala contigo por causa daquele contrato. É a sociedade, é uma amizade, você já sabe que só te bota para baixo, só te leva para o caminho errado, nunca sugere nada que é para bênção, é sempre para maldição. Você tem que fazer uma análise dessa vida de Abraão. Deus te apontou um destino? Sim. Você entrou nele? Não. Por quê? Entrei, Deus falou para eu fazer tal coisa. Deus mandou para Abraão, Deus falou, vai para a terra de Canaã. Para você, às vezes, Deus falou, vai para a faculdade de economia. Deus deu um destino para cada um. Entrou? Entrei. Ótimo, estou no caminho certo. Tem alguém que precisa sair do teu caminho? Esses dias uma menina veio pedir oração: pastor, me ajuda, estou precisando de sabedoria, pastor, já vou fazer 30 anos, não casei, estou cheio de problema, e pior, pastor, estou há 10 anos pagando uma faculdade que eu nunca exerci, e agora eu quero fazer outra, eu quero fazer administração. Falei, você fez o quê? Veterinária. Você ama bicho? Não. Por que você fez veterinária? Então, porque uma amiga minha falou que era muito legal, que ela ia fazer, a gente podia fazer junto. Ela fez só 2 períodos e saiu. Eu tinha que fazer lá 5 anos, sei lá quantos anos fiz veterinária, fiquei devendo a vida toda, estou há 10 anos pagando a faculdade, nunca exerci, e agora estou querendo fazer administração, ainda não casei. Eu falei, isso que dá levar Ló para dentro da sua vida. Deixa Ló mesmo, você ver como é que vai atrasar tudo. Ela pode até viver o destino dela, em nome de Jesus vai viver, mas já era para estar vivendo com 20 anos, está vivendo com 30. Eu quero profetizar que você não vai perder nenhum ano da tua vida, que os processos vão acelerar o teu destino e não atrasá-los, que você vai ter sabedoria para cada novo nível que Deus vai te colocar, e que nada vai ser impedimento ou armadilha para você. Deus vai desfazer as armadilhas, seja através de pessoas, seja através da tua vida emocional, financeira. Deus vai quebrar as armadilhas. Chegou um tempo da gente avançar para podermos entrar na história. Por quê? Quando Deus fala para Abraão aqui, eu vou engrandecer teu nome, isso é uma promessa muito forte. Sabe o que é engrandecer o nome de uma pessoa? Deixar ela famosa. Abraão, vou engrandecer teu nome. Só que o que você não sabe é que para eu levantar teu nome, você vai ter que passar por todos os processos. Porque o que te faz famoso, o que te dá autoridade para as pessoas te seguirem, não é eu só colocar bênção sobre você, é você vencer todas as batalhas. Porque a autoridade é batalhas vencidas. Se eu não tivesse vencido a batalha financeira, eu não poderia ser autoridade no tema financeiro. Mas porque eu venci uma quebra, paguei as dívidas em tempo recorde. Quando eu falo hoje sobre dinheiro, todo mundo me escuta. Quando eu publico um livro sobre o assunto, todo mundo compra. Mas eu não tenho faculdade de economia. Por que as pessoas compram? Porque a autoridade vale mais do que formação. Deus te faz passar por algumas coisas para você ter autoridade. Porque o desejo de Deus é tornar o seu nome grande. Por quê? Porque quando você tem o coração de Deus e o teu nome é grande, toda a glória vai para Deus. A gente tem hoje no primeiro culto eu falei sobre a gente ter que quebrar alguns paradigmas. E um deles não é só sobre o dinheiro. Deus não quer que eu seja rico. Mas a gente também tem isso, Deus não quer que eu seja famoso. Por que não? Porque isso toma o coração do homem. Toma o teu. Tem um monte de gente, amigos famosos, que não toma o coração de ninguém. É que você acha que se Deus te levantar, você vai se perder, porque se te derem 100 reais, você já se perde hoje, imagina se derem 100 mil. Aí você acha que é errado. Mas você tem que saber que tem gente incorruptível no governo, no mercado financeiro, no meio artístico, no meio do futebol, gente que está crescendo e tornando o nome de Jesus mais famoso sem se corromper. Não tira a conclusão dos outros por causa do que você seria capaz de fazer. Tem gente que não se mistura mesmo. Tem profetas como Daniel, tem profetas como Elias, tem gente que está no meio da sociedade fazendo a diferença. Só que a gente acha que todo mundo vai fazer porque a gente faria. A gente julga o mundo e as pessoas pelo que a gente é capaz de fazer. Mas quando Deus fala, eu vou levantar teu nome, é o seguinte, olha, eu levanto teu nome, o máximo de pessoas vai começar a te escutar, porque agora você tem um nome,
E agora eu quero ver para quem você vai direcionar a fama que eu te dei. É agora que eu quero ver para onde você vai direcionar a autoridade que eu te dei. É por isso que nenhum livro meu é religioso. Quem já leu um livro meu todo aqui? Você nunca escuta um glória a Deus no meu livro, aleluia, toda honra e toda glória para Deus. Não precisa usar nenhuma linguagem religiosa para poder alcançar os corações e hoje, em média, 1000 pessoas se converterem por mês lendo nossos livros. Por quê? Porque Deus me deu uma forma de usar o nome que Ele mesmo me deu. Porque quem engrandeceu meu nome não foi meu talento, foi Deus. E aí eu pego o nome que Ele me deu para tornar o nome dele mais famoso, porque as pessoas me escutam. Porque se eu fosse um mendigo e ninguém me escutasse, não adianta eu falar de Jesus, ninguém acreditar em mim. Agora, se eu sou um autor best-seller, se eu sou o melhor advogado da cidade, se eu sou um artista, se eu sou o melhor empresário, se eu estou empregando 400 pessoas e falo, eu descobri o seguinte, que no final das contas Jesus é o Senhor, todo mundo, verdade, Jesus é o Senhor, porque você tem um nome engrandecido. O que Deus quis fazer com Abraão é o seguinte, olha, vence os processos da vida, eu levanto o teu nome e todo mundo vai saber que eu sou o Deus de Israel por causa de você, Abraão. Eu declaro que todo mundo vai saber quem é o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa de você, por causa da tua empresa, por causa do teu negócio, por causa da tua família, por causa do teu ministério, por causa de você. Deus vai te levantar nessa geração. Esse tempo de falar, Deus quer que eu passe por isso mesmo. Mentira, Deus não quer nada. Deus é teu pai e quer te ver por cima. Nenhum pai quer ver o filho quebrado. Nenhum pai quer ver o filho arrebentado. Nenhum pai quer ver o filho sem condições. Por muito tempo pregaram isso pra gente. Isso não existe. Na Bíblia, Deus nunca chamou ninguém para ser mais ou menos. Abraão, eu te tiro da sua terra. Te farei um miserável, mas pelo menos você vai ter o Espírito de Deus. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Davi, te farei rei. Abraão, vou engrandecer teu nome. José, você vai governar. Deus, quando chama alguém, é para botar no topo da sociedade. Esse é o Deus da Bíblia. Aí é claro que muitos críticos falam assim, eu só quero adorar a Deus. Por que ele fala isso? Porque ele não consegue nem passar num concurso. Ele não consegue ficar um mês no emprego. Aí ele fala, eu quero só adorar a Deus, porque ele não consegue fazer nada. Você pode ver que todo crítico invejoso está falando de baixo para cima. Você nunca vai ver um rico falando para outro rico, Gerald, por que você comprou a nova Ferrari, Gerald? Você podia ter dado para os pobres. Você nunca vai ver um rico falando para outro rico, vai falar, caramba, que Ferrari boa, parabéns, hein, fruto do seu trabalho. Quem fala isso? O pobre que fala, que absurdo comprar Ferrari, podia ter doado para os pobres, porque ele é o pobre, quem vai receber é ele. Entendeu? Esse dia teve uma confusão na igreja, me chamaram para dizer, pastor, vai lá resolver o problema. O que foi? Pastor, a irmã falou, essa irmã aqui eu nem conheço, me chamou de pombagira. Era uma irmã desprovida de beleza, chamando a irmã bonitona, estava muito bem vestida, não tinha nada fora, tipo, estava mostrando, não, de gola rolê aqui assim, ó, quase de burca. Aqui, pastor, uma pombagira essa mulher, hein? Quero saber não. Você nunca vai ver a bonita chamando a bonita de feia, é a feia chamando a bonita de feia, de pombagira, de tudo. Você tem que entender que crítica e inveja são obstáculos do caminho de quem está passando pelos processos. Você vai crescendo mais, as pessoas não vão sabendo lidar com isso, vão te criticando, vão invejando. E o problema da inveja é que a pessoa não quer o que você tem. Não quer ter um negócio, o mesmo carro, ela quer o teu carro. Ela quer que você deixe de ter. É diferente. Não é que ela quer ter algo parecido, é referência. Puxa, eu queria tanto, né, tal coisa parecida, é referência. Quando ela quer o teu, para você deixar de ter e ela ter, é inveja. E a gente vai ter que lidar com isso a vida toda, porque se você parar para lutar contra o invejoso, contra o orgulhoso, contra o crítico, contra quem inventa história, contra o fofoqueiro, você nunca passa para o próximo nível. Ei, deixa eu te dar uma notícia. Invejoso, fofoqueiro, tudo isso
é distração do caminho. Nem para escutar. Continua andando para o destino que Deus te chamou. Continua andando. Se Deus falou com você, você não precisa mais da aprovação de ninguém. Ah, mas o fulano não concorda. Mas Deus falou comigo, eu vou continuar andando. Eu vou para o próximo nível. Eu vou passar para a próxima fase. Eu vou obedecer tudo que Deus está me pedindo. O que Deus está te pedindo? Obedece, porque Ele garante a próxima fase. Deus é um Deus que garante você entrar no próximo nível. E os processos não são para a gente fugir. Estou cansado de gente que vai, pastor, ora por mim. Muito problema, Deus fazer desaparecer esse problema. Eu falei, não, rapaz, Deus não faz desaparecer problema. Deus coloca problema para a gente resolver. Se você não aprender a resolver problema, você vai ficar com problema para sempre. Mas depois que eu aprender a resolver problema, eles desaparecem? Não, eles continuam, só que não te atingem mais. Porque quando você sabe resolver, já não te atinge mais. Já não tira teu sono, não tira tua paz, não dá medo, não dá incerteza, porque você agora sabe como fazer. É igual a casa de um amigo meu que tinha um macete para abrir a fechadura. Sabe aquelas fechaduras que só abrem no macete? Sabe o que é macete? Puxa para cá, puxa, vira a chave para cima, faz assim, puxa e a porta abre. Se você for normal, não abre, né? Então, é impressionante, porque ele fala assim, ó, vai lá em casa, pega tal coisa. Eu ficava meia hora, cara, não está abrindo. Ele, não, rapaz, você puxa para cima, vira para o lado, e ora, rebola e vira. Mas quando você já sabe fazer, aquele problema não tira a sua paciência, você já sabe. Não é normal, não é o ideal, mas você sabe como fazer. Vira para cá, puxa e abre. Quando você não sabe, você fica meia hora ali guerreando. Essa é a diferença de quem já sabe lidar com o problema. Não te aperreia mais, não tira a sua paz. Você já sabe, vai vir e eu vou saber como resolver. Porque Deus aumenta o nível da sua sabedoria para cada fase de vida que você entra. E eu declaro que não vai lhe faltar sabedoria, não vai lhe faltar inteligência, não vai lhe faltar entendimento. Deus vai equilibrar e organizar tuas emoções, teus sentimentos, tuas finanças, tua família e a sua vida espiritual, para que você esteja alinhado com o propósito divino, em nome de Jesus. Eu encerro dizendo o seguinte: Deus, quando tem um propósito na vida do homem, a forma que Ele tem de estender o Evangelho na terra é através de você. Você é uma pessoa, e Deus usa pessoas para comunicar o Evangelho para pessoas. Você nunca vai ver uma árvore evangelizando. Você está passando pela árvore e escuta, é a árvore, sou eu. Jesus te ama. Isso não existe. Você nunca vai passar pela rua, o cachorro. Sai, Satanás. O Evangelho só pode ser pregado por pessoas. Então Deus tem interesse em levantar pessoas. Deus tem interesse em engrandecer o nome de pessoas, porque são pessoas que vão anunciar o nome dele, são pessoas que vão salvar as outras, são pessoas que vão levar boa notícia para outras, são pessoas que vão orar pelos enfermos, são pessoas que vão ajudar financeiramente outras, são pessoas que vão tirar outras da ignorância. Tudo tem a ver com pessoas, e Deus tem interesse em levantar pessoas. Mas você, como pessoa, só precisa aprender isso que nós pregamos nessa noite. Seja especialista nos processos da vida, aprenda a lidar com eles. Abraão chegou até o fim, virou o pai da fé. Nas 3 religiões monoteístas do mundo, Islã, Judaísmo e Cristianismo, Abraão é o pai da fé. Nas 3. O que diverge as 3 religiões é de Jesus para frente. Abraão está em todas. Só porque ele cumpriu o seu destino profético. Eu quero declarar nessa noite que nenhuma distração vai impedir o teu destino profético, nenhuma amizade Ló vai impedir o seu destino profético, nenhuma indecisão, quando Deus pedir algo que é para Ele, vai atrasar o seu destino profético, que você vai entregar, e Deus vai mostrar para todo mundo quem é você. Deus vai revelar
quem é você para todo mundo, revelar o teu coração. E eu declaro que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma alcançará a tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal, e que você chegará inteiro no fim, em nome de Jesus.